Olá, tudo bem com você? Está começando mais um Resenhando com Cid Júnior. Um forte abraço, seja muito bem-vindo. Que satisfação poder contar com a sua audiência por aqui. Vamos juntos e estamos juntos, tá? Hoje Resenhando programa gravado, né? Questões profissionais, mas nós estamos chegando aqui para trazer tudo no detalhe para você do que está rolando no mundo da bola, vésperas de Copa do Mundo. Amanhã tem estreia. Meu amigo, amanhã começa a Copa do Mundo de 2026 e a gente fica muito feliz, né? Fica muito feliz em poder estar vivendo mais uma vez esse clima de Copa do Mundo, que é um clima que eu amo, adoro, sem dúvida nenhuma. Claro que também, para você que é amante do esporte de um modo geral, nós vamos falar sobre os clubes grandes de São Paulo e vamos falar muito sobre a seleção brasileira. É isso mesmo, viu? Seleção brasileira em destaque. Bom, eu começo destacando no programa de hoje, né, a situação do Calleri no São Paulo. O São Paulo e o Calleri estão negociando a renovação de contrato, gente. O atual vínculo do atacante termina em dezembro deste ano. Nas tratativas, o argentino pediu um vínculo de 2 temporadas até o fim de 2028, então, com renovação automática por mais um ano em caso de cumprimentos de metas esportivas. Camisa 9 poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho, ou seja, mês que vem. Internamente, pessoas envolvidas nas conversas não acreditam que Calleri tomaria essa decisão sem antes discutir seu futuro com um clube. A identificação construída pelo argentino é vista como um trunfo nas negociações. Vamos lá. Bom, as conversas ocorrem desde março. Gente, março, abril, maio, junho. São 4 meses. O cara vai ficando puto da vida. Mas diante da crise política e administrativa vivida pelo clube neste primeiro semestre, Calleri preferiu aguardar antes de avançar nas conversas. Certo? Aos 32 anos, o atacante ele é visto como um jogador extremamente competitivo. Internamente, há a percepção de que a questão financeira não será decisiva na negociação e que o projeto esportivo do clube terá peso importante na decisão sobre a renovação. O atacante divide a artilharia da equipe com o Luciano na temporada, ambos com 11 gols. A parada é a seguinte, gente, a informação que eu tenho de que o Calleri quer renovar com o São Paulo, mas se o São Paulo for competir, ou seja, brigar por títulos. O Calleri não quer ficar no São Paulo se o São Paulo for brigar para não cair, brigar na parte de baixo da tabela, se não for brigar por um campeonato, uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro nas próximas temporadas, né? Porque nesse ano a única possibilidade aí é a Copa Sul-Americana. Então, ele quer renovar com a certeza de que vai ter um time competitivo para brigar por títulos. Ele não quer jogar por jogar. E isso é uma virtude, cara. O torcedor São Paulino deveria ficar feliz com ele, não triste. Porque ele mostra que ele é um cara, além de competitivo, um cara que gosta de vencer, um vitorioso, né? Eu, se fosse São Paulo, eu não perderia de forma alguma o Calleri, viu? Até porque o Calleri é um bom de um centroavante e tem uma identificação muito grande com a equipe São Paulina. Vamos ver o que vai rolar, né? Essa é a grande verdade. Agora, uma negociação que travou, né, foi do São Paulo com o Vitor Sá. As negociações entre São Paulo e Vitor Sá eram consideradas avançadas, né, pelas duas partes, mas acabaram estacionando ontem, né? Uma pequena diferença financeira entre o que o clube havia oferecido e o que o atacante pretende receber. Essa é o entrave. A diretoria enviou uma proposta de contrato até o fim de 2029. Cara, são 2 anos e meio de contrato. Com salários e luvas de R$ 700 mil até o fim de 2026. Ou seja, até dezembro agora, 700 milha. E cerca de 1 milhão nas demais temporadas. E o cara tá negando. Quem que é Vitor Sá, meu amigo? Para negar 700 mil e muito menos 1 milhão nos 2 últimos anos de contrato. Vitor Sá chegou a sinalizar que concordava com a oferta, sem assinar o vínculo, mas recusou depois de que alguns detalhes contratuais passaram a ser discutidos. A diferença de valores é considerada pequena, porém as partes não demonstram interesse em abrir mão do que querem.
Rapaz, pequena só se for pra eles, né? Porque 250 pau pra mim não é coisa pouca, não. E ainda mais Vitor Sá, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Vitor Sá é um jogador de ponta, é um cara pra ganhar 1 milhão. Futebol, cara, futebol tá indo de mal a pior, essa é a grande verdade. Você tá maluco, velho. Você tá maluco. Não pode uma coisa dessa. Não pode de verdade. Chega a ser palhaçada, pra falar bem a verdade. Falar que 250 mil a diferença é pouca. Não é pouca, não. 250 mil, rapaz. Tem que trabalhar olha só. Um trabalhador brasileiro, eu vou fazer as contas aqui, só para você ter uma ideia, mas aí você está comparando com o trabalhador brasileiro com um jogador de futebol. Tô sim. Sabe por que eu estou comparando? Porque o jogador de futebol não chega nem perto de sofrer que um trabalhador brasileiro que ganha um salário mínimo, ele sofre. Não é verdade? Chega nem perto. E aí o que acontece? Deixa eu só pegar aqui. Ó, você pega aí 250 mil. Quanto é que tá o salário mínimo? 1.600 e pouco, né? Salário mínimo. 1.621. Perfeito? Aí você divide aqui, ó, o salário mínimo por 250 mil por 1.621, dá 154 salários de um brasileiro que ganha um salário mínimo. Dividido por 12, dá quase 13 anos trabalhado. E aí vem falar que a diferença é mínima de 250 mil, não é. Vitor Sá merece um contrato de R$1 milhão? É um jogador para ganhar 1 milhão? Cara, enquanto o futebol estiver pagando essas altíssimas cifras, a gente vai ter só pé de rato jogando. Qualquer um tá ganhando meio milhão, cara. Pô, eu lembro que quando falava em meio milhão, o cara era o craque do time. Hoje o craque do time quer ganhar 3, 4 milhões. Não é surreal. O futebol brasileiro, gente, não comporta isso. No meu entendimento. E tem mostrado isso, né? Olha aí o que passa o Corinthians, olha o que passa o próprio São Paulo, o Santos. E aí? Né? Tem todos esses detalhes. Bom, quero falar da Lins Acessórios Automotivos, na Rua Ângelo Calabreta 378, na Vila Aristarco. Você pode chamar no 18 99612 1775, Lins Acessórios. Sorrir muda tudo e na Mimados Odontologia Premium, você sabe, né? Lá você vai ter esse sorrisão. Na Avenida Aurelino Coutinho, 2271, no Jardim Alto da Boa Vista, 18996940882. Site Funilaria e Pintura, sinônimo de qualidade, confiança, né? O meu amigo Lucas vai te atender muito bem por lá no 18991035073, na Manuel Goulart, 1976, Vila Santa Helena. Site Funilaria e Pintura. Suco Pratos, o único da fruta para o copo. Auto Oeste, Chevrolet, Prudente, Venceslau e Três Lagoas. 3 cidades, um só destino, seu carro novo. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. Na Major Feliz Tarabai, 419, no Presidente Prudente. Você fala com a rapaziada. Tio de Pet, Clínica Veterinária. Tudo que o seu animal precisa tá lá na Tio de Pet, hein? Além do atendimento veterinário de qualidade, você sabe, né? Tem ali no meu amigo Vinícius Miranda, mas também tem rações e acessórios para o seu pet. Avenida JK 2321, no Jardim Everest, 18998 189850. Cabonete, há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Quer turbinar sua internet? Então corre e confira os planos da Cabonete, viu? 0800 712 12. Cabonete, há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Colégio Criarte, desde 1991, oferecendo educação infantil, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes. Na Rua Antônio Furtado, número 40, Vila Industrial, em Prudente, Colégio Criarte. Um abraço para o meu amigo Márcio. Tips Container, sua opção de lanches em Prudente, na João Gonçalves Foz, 437, no Parque do Povo. 1839171090, porque sua fome pede lanche, lanche tem que ser Tips Container. Baterias Baterax, baterias para automóveis, caminhões, caminhonetes, ônibus, tudo com a qualidade Baterax. Na Coronel Marcondes, 1841, 18997601314, baterias Baterax. Malagrida Tintas, Coronel Marcondes, 2041, 189972237. Presta atenção.
99722-3705. Abraço para o Malacrida e toda a equipe na Alvino Gomes Teixeira, 2470, além de Regente Martinópolis. Dr. Caio Cerávolo Lemos, ortopedista e traumatologista, atua na área de oncologia ortopédica, tumores ossos. Washington Luiz 955 no centro, 1833348480. Outland Education, na rua Timar Buac 41, 18991439243. E falo também da Gerson Esportes Uniformes. Fale com meu amigo Lucas, na rua Tiradentes, número 700, uniforme empresarial e esportivo, 18996434863. Bom, sigo aqui com o Resenhando para trazer informações agora sobre o Santos, né? O presidente Marcelo Teixeira minimizou o caso envolvendo a lesão muscular de Neymar antes da Copa do Mundo. De acordo com o dirigente, o craque teria condições de atuar pelo clube caso necessário e que a CBF tomou uma decisão com foco em relação ao Mundial. Em entrevista a um programa CNN Sports SA, Teixeira disse que Neymar atuou pelo Santos sem estar 100% fisicamente e que teria condições de estar em uma partida decisiva caso o clube precisasse. Contudo, ele também aprovou a forma como a CBF tem conduzido o caso. É um desencontro de informação, né? É um desencontro de informação. Isso mostra a bagunça que está o Santos. Quem está certo, quem está errado, eu não sei, mas gostaria de saber. E o Ministério Público Federal recomendou à Secretaria de Patrimônio da União, SPU, que suspenda imediatamente o leilão do terreno onde está construído o CT Rei Pelé dos Santos. A sessão pública do certame está marcada para 4 de agosto. No documento, o órgão diz que a decisão deve ser tomada até que ocorra o integral saneamento, melhor dizendo, das pendências técnicas, jurídicas, tributárias e patrimoniais. A Superintendência do Patrimônio da União terá prazo para informar que acatará ou não a recomendação. O Ministério Público Federal identificou uma série de questionamentos sobre a venda da área, entre eles dúvidas sobre o valor de mercado do terreno, pendências tributárias, disputa envolvendo benfeitorias realizadas pelo clube e possíveis impactos na competitividade do leilão. A recomendação é um instrumento extrajudicial, embora não tenha força de decisão judicial. Funciona como um alerta formal. Caso não seja acatado, o Ministério Público Federal poderá adotar outras medidas, incluindo o ajuizamento de ações na Justiça. Tá aí, né? Não sei o que vai virar o Santos, hein? Meu Deus do céu. E para fechar esse giro, eu quero falar para vocês aqui, ó, sobre o Palmeiras também, né? O Palmeiras, o atacante Vitor Roque deu um passo importante na recuperação da cirurgia no tornozelo esquerdo, né? Nessa semana ele iniciou exercícios específicos com a bola na parte interna da academia do Confutebol e animou ainda mais o Palmeiras. Mas agora também não é hora de ter pressa, né? O Palmeiras vai estar paradão aí, férias e Copa do Mundo, aquela coisa toda, dá para ter aí cautela. E o Abel Ferreira entrou em uma lista de possibilidades para assumir o comando do Fulham, hein? Clube de Londres, que está na primeira divisão da Inglaterra. O Palmeiras, no entanto, não se vê ameaçado. O Fulham busca um treinador após a saída de Marco Silva, que acertou com o Benfica de Portugal. O principal nome era Kieran McKenna, mas o comandante preferiu tirar um período sabático e frustrou os planos dos ingleses. Além de Abel Ferreira, outros nomes também aparecem entre as possibilidades do Fulham, como o do conterrâneo Rubem Amorim, ex-Manchester United, Hugo Oliveira, do Famalicão, não conheço, além de Frank Lampard. A informação foi divulgada pelo jornalista Ben Jacobs. O Abel, uma hora ou outra, vai sair do Palmeiras, né? Claro que o torcedor palmeirense jamais gostaria, né? Jamais gostaria. Essa é a grande verdade. Eu estava vendo uma declaração do Rony sobre o Vitor Pereira, né? Olha que legal, né? Só para contextualizar, o Rony jogou lá na Bombonera, né, contra o Boca, pelo Corinthians, e o Vitor deu um voto de confiança nele, né? Ele chegou no Rony e falou assim: estão querendo que eu improvise posição, mas não vou fazer isso, é você que vai jogar. Ele me deu um voto de confiança. Eu fiz um bom jogo contra o Boca na Arena. Depois, no segundo jogo, eu pedi para bater, mas ele já tinha a lista de pênaltis, né? Então eu falei que bati o sexto, mas estava torcendo para acabar no quinto.
Eu torcia para acabar logo, mas eu já tinha pedido para bater. Eu estava confiante. Eu acordei e estava confiante. Eu sabia que ia fazer. O Rony, que coitado, é um jogador bem meia boca, né? Para falar bem a verdade. Efetivo Imóveis, tudo em compra, venda, aluguel e lançamento de imóveis de todos os tipos. Vem efetivar o sonho da sua casa própria na Avenida Washington Luiz, 841-18-99795-2625, Efetivo Imóveis. Nova Gás, Ultra Gás e Água, na Joaquim Constantino 1810. Você pode pedir no 18-99736-3070. Seu happy hour imprudente é no Baianos Bar, o cupim casqueirado mais famoso da cidade e toda a região. Na Rua Alfredo Pereira Ramos, 370, Cidade Universitária Campus 1, 3908-3086. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe, ferro sem treinamento. Na Rua Gaspar Ricardo, número 15, 1898808-8528. Alinhamento, balanceamento, escapamento mecânico em geral, injeção eletrônica na Mundial Centro Automotivo. Na Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 571, no Jardim Prudentino, 18996965212. Dimensão Ambiental, Consultoria e Assessoria, 18997040957. Daqui a pouco, mais patrocinadores. E, ó, informação do surf aqui, ó. A Lycra Amarela seguirá com o Brasil após... Lycra, né? Após a quinta etapa da WSL, que está sendo disputada em El Salvador. Ítalo Ferreira, que sofreu um acidente na última semana e quase não pôde participar da etapa, se classificou para as quartas de final, derrotaram a americana Crosby Colapinto por 12,50 a 11. Na sequência, Gabriel Medina passou pelo australiano Jack Robinson por 13,84 a 7,87. Também avançou na chave. Assim, só Medina pode tirar a primeira posição do ranking de Ítalo Ferreira. A competição deve continuar nesta quinta-feira e a gente vai trazendo todos os detalhes para você também aqui no Resenhando. Resenhando que vai falar sobre seleção brasileira, sobre Copa do Mundo, né? Mas eu quero lembrar que seu filho merece todo o cuidado do mundo, né? Pediatra Adson Martins vai te atender muito bem no 18-3223-7759. Peça para sua caminhonete na 4x4 Autopeças, 18-99808-3565. Cabonete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. E olha, também falo da Construserra, hein? Aproveite a goleada de ofertas na época de Copa do Mundo, meu amigo. Quem está batendo um bolão é você e a Construserra está ali para ser o camisa 10 e te servir, certo? Então vá conhecer todas as ofertas na Construserra. Um abraço para o Felipe, um abraço para o Alexandre, para toda a equipe da Construserra. Procure a loja mais próxima de você. Seguindo aqui com o Resenhando, gente, vamos falar sobre a seleção brasileira, né? Uma curiosidade, acho que muita gente gosta disso, por isso eu vou tratar desse assunto. Os 10 maiores salários dos jogadores convocados para defender o Brasil na Copa do Mundo somam 858 milhões e 700 mil reais por ano. Meu amigo. É um dinheirinho bom, hein? Dinheirinho bom. Vini Júnior, 11 milhões e 200 mil por mês. 146,2 milhões por ano. Casimiro, 9,4 milhões por mês. 122 por ano. Rafinha, vou falar só por mês. 7 milhões e meio por mês. Ederson, 7 milhões e 100 por mês. Fabinho, 6 milhões e 300 mil por mês. Marquinhos, 6 milhões e 40 mil por mês. Gabriel Martinelli, 4 milhões e 850 mil por mês. Matheus Cunha, 4 milhões e 850 mil por mês. Ibanhas, 4 milhões e 400 mil reais por mês. E Bruno Guimarães, 4 milhões e 300 mil reais por mês. Tá bom para você? E o Neymar? O salário do Neymar é de 4 milhões e 140 mil reais por mês. Ou seja, não está indo no top 10. Mas tá bom para você ou não? É de brincadeira, né? Com esses caras aí, ganhando esses salários, acho que nós vamos ganhar a Copa do Mundo? Mas nunca. Bom, há 3 dias da estreia na Copa do Mundo, gente, o técnico Carlo Ancelotti começa a esboçar a escalação da seleção brasileira para enfrentar o Marrocos. Em treino realizado na manhã desta quarta-feira, o treinador mesclou titulares e reservas em boa parte da atividade, mas deu indícios do Brasil que enfrentará... que entrará em campo no sábado, 7 da noite, contra o Marrocos. Em alguns momentos, Ancelotti armou a linha defensiva com Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alexandre, indicando que os laterais do Flamengo iniciarão a partida.
para mim, erro duplo, tanto na direita quanto na esquerda. As laterais eram posições com dúvidas. Ibañez e Douglas Santos também brigando por vaga. Tem que entrar o Douglas Santos. Na verdade, tem que fazer a linha de 3 zagueiros, né? Mas, enfim, eu jogaria com uma linha de 3 zagueiros, abandonava, colocava lá o Douglas Santos de ala esquerdo. Na direita, colocava lá o Luiz Henrique como ala direita. Né? Sei lá. Ou sacava, enfim, 3 zagueiros, vai. Mas à frente, a tendência é que o Brasil tenha Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. Deus me livre, Matheus Cunha não faz gol, não faz nada e tem vaga garantida. Porém, nesta quarta, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Endrick também foram testados no setor. Vamos ver o que ele vai preparar para a gente aí, para essa estreia contra Marrocos. Lembrando, você que está aí do outro lado, a Copa do Mundo começa amanhã. Amanhã, 4 da tarde, nós já teremos um confronto. México e África do Sul, no estádio Azteca. No estádio Akron, às 11 da noite, Coreia e República Tcheca. O México e a África do Sul se enfrentam às 4. Cara, eu estou ansioso para a Copa do Mundo, porque eu acho que podemos ter bons jogos, mas não nessa fase, né? Hoje, nos Donos da Bola, eu apresentei os Donos da Bola e falei, né? De quão eu me decepciono com a possibilidade de 48 seleções. Tinha que ser 32 seleções e acabou. 48 seleções. Você acha que, assim, Bósnia, Catar, Haiti, Escócia, Curaçao, Tunísia, Irã, cara, Cabo Verde, Iraque, Jordânia, só Áustria, Congo, Uzbequistão, Panamá. Você acha que essas seleções têm condições de jogar uma Copa do Mundo? Cara, tinha que ser 32 seleções e acabou. Para mim é um erro. Nós vamos ter bastante goleadas nessa primeira fase, eu imagino. E vamos ver quem tem razão, quem não tem. Faz parte do futebol, ninguém está certo, ninguém está errado. São questões de opinião. Ou opiniões. Gente, é isso. Resenhando com o Cid Júnior de hoje vai ficando por aqui. Agradecendo seu carinho, a sua audiência. E a gente se encontra amanhã, a partir das 18h30, se Deus quiser. Beijo nas crianças, um forte abraço, valeu, tchau.